Bom, vamos lá, vamos dar sequência às aulas de vendas, do bloco de vendas, que falam, né, dos objetivos comerciais, objetivos de venda ao longo da jornada do consumidor, ao longo da jornada de compra do consumidor, e qual o impacto da construção de marca nesses processos, de vendas ao longo dessa jornada. Agora a gente vai falar sobre, hã, os processos que uma marca tem ao ser considerada em um processo de compra, né. Quando a gente olhou lá a jornada de compra do consumidor, a gente viu que esse processo de consideração, de busca por potenciais empresas que resolvam a minha dor, está relacionado a um processo de consideração, de compreensão, de busca de informações sobre essas empresas, sobre como elas se propõem a resolver a minha dor, o meu problema, e a partir dessa percepção, desse conhecimento, eu passo a considerá-las para elegê-las em um processo de escolha, em um processo de compra efetiva. Então aqui, só para a gente começar já a resgatar também os conceitos que a gente está construindo na frente de branding, de construção de marca, a gente tem falado sempre sobre os 4 ativos de marca que constituem o processo de construção de marca, de branding. O processo de posicionamento que reflete a diferenciação do negócio, a personalização, as identidades, muito refletida pela identidade visual, e a estratégia e a estrutura de narrativas storytelling, certo? Então, quando eu falo de um processo de consideração, quando um potencial consumidor me considera, considera a minha marca para um processo de compra, e a gente já viu na aula anterior que para chegar aqui, ele passou por um processo de transformar a percepção em atenção, e isso traz para a marca um processo de mais força na sua significação no inconsciente desse consumidor, desse potencial consumidor. Aqui a gente vai falar sobre um processo de maior aprofundamento nessa construção de significação de marca. Quando o consumidor dá atenção para a minha comunicação e, a partir dessa atenção, compreende, lê a minha comunicação, compreende a minha proposta de valor para a resolução dos problemas dele, e a partir disso me considera para o processo de compras, isso significa que eu consegui construir uma nova camada de significação, uma nova camada de força de significação da minha marca no imaginário desse consumidor. Então veja que o conhecimento que a gente está construindo aqui nesse bloco funciona como um processo em cadeia de construção de força de significado de marca no imaginário do consumidor. No começo da jornada, essa força ela é mais baixa do que no final da jornada, quando ele compra, e comprar significa que a força de significação é bastante relevante no imaginário desse consumidor, a ponto de fazê-lo, de fato, comprar a minha marca e o meu produto. Então, aqui a gente está ainda no começo, no topo de funil, falando sobre os processos de consideração na jornada de compra. Aqui a gente vai direcionar a nossa construção de conhecimento olhando tanto para empresas B2B quanto para empresas B2C. Bom, empresas B2B, acho que esse é um conceito claro para quem está aqui nos ouvindo, mas para quem não conhece, B2B, business to business, empresas que vendem para outras empresas. E aí, para a gente entender esse impacto de considerar, na consideração para a construção de marca, a gente tem um estudo muito interessante do Google Trends, e aí nas referências aqui no final do curso, essa referência dessa pesquisa está linkada lá para quem quiser acessar e se aprofundar nesse conhecimento. Mas o que esse estudo, na prática, revela para a gente? Olhando para o universo de marcas B2B. Olha só que interessante esse número. 86% dos clientes pesquisados, né, dos clientes B2B pesquisados pelo Google Trends, já têm os seus fornecedores em mente no início da sua jornada de compra. Em média, são 3 fornecedores. Quando ele inicia esse processo de busca por informação, então ele já tem esses 3 fornecedores já previamente elencados. Então veja que, no caso do B2B, esse contexto de consideração vem até mesmo antes do processo de conversão de percepção em atenção, né. Antes dele buscar informação no digital, de conectar com marcas que ele não conhece, se conectar com marcas que ele não conhece, ele já traz no seu imaginário, as referências de potenciais fornecedores que ele vai atuar. Olhando, obviamente, para B2B, que é um modelo de compra específico, onde
o processo de indicação e de referências já é um processo bastante estabelecido ao longo dessa cadeia de compra, tá? É quando a gente olha ainda para esse público B2B, a gente considera a questão da confiança na marca, para 31% desses compradores, a confiança na marca é um elemento que, fundamental para esse processo de consideração dessa marca no início da jornada de compra. E aí essa confiança de marca vem de duas maneiras, vem por duas frentes específicas. Uma delas é pelas indicações de mercado. Então, obviamente, eu, como comprador de uma empresa que busca um fornecedor no mercado, fatalmente vou conversar com outros compradores de mercado para compreender como eles constituíram as suas jornadas de compra e quais fornecedores eles consideraram, ou quais fornecedores eles já trabalham e qual é, de fato, a entrega de valor que esses fornecedores realizam para essas empresas. E a partir dessas referências, eu construo essa minha carteira de potenciais fornecedores que eu já considero no início da minha jornada, ok? E a outra frente que a gente olha para, que as empresas olham para fazer nessas referências iniciais, é a presença online, né? Então, a presença online, quando não tem indicação, ela importa e ela impacta para essa construção de carteira de fornecedores potenciais que eu vou ter no início dos meus processos de consideração de compra, tá? Então, olha só, empresas B2B que investiram mais da metade do seu orçamento de marca em digital, em estratégias digitais para construção de significação de marca em ambiente digital, tiveram 25% de retorno. Olha que legal a gente conseguir ter uma pesquisa que traz para a gente, que reflete para a gente o retorno de fato de um investimento em construção de marca para os processos de venda, tá? E aí, 93% desses caras dizem para a gente que vídeo é importante para construir a confiança de marca, e para 62% desses caras, anúncios em vídeos online aceleram a sua decisão de compra no fim do dia. Então, aqui a gente está falando de ferramentas do marketing digital, go-to-market, que tem impacto na construção de marca e nos processos de conexão da significação dessa marca com a necessidade de confiança que o cérebro tem, e aí trazendo as referências que a gente desenvolveu ao longo do curso sobre a evolução do cérebro e como o processo de confiança é importante na escala evolutiva do cérebro, tá? Então, aqui a gente traz os números que refletem exatamente, que chancelam exatamente todo o conhecimento que a gente construiu até aqui sobre esses processos de confiança, conectados à construção de significação de marca, tá? Então, super relevante a gente olhar para a presença online na construção de significação de marca, ok? E aí, quando a gente olha para essa presença online a partir dos vídeos, como foi citado na pesquisa do Google, aí quando a gente fala de vídeo, a gente está falando de construção de narrativa, né? É um canal específico para construção e projeção de narrativas empáticas, que é um conhecimento que a gente já construiu até aqui, a partir de técnicas de storytelling. Então, quando eu falo de storytelling para o universo B2B, em um universo onde o processo de consideração de marca vem até antes da minha conversão do lead, né, daquela conversão inicial que a gente viu na aula passada, muitas vezes, essa construção de narrativa, ela é importante para esse processo de construção de confiança, construção de significação no imagético do imaginário do consumidor, e os números que essa pesquisa traz para a gente, deixa muito claro esse impacto e essa importância da narrativa para essa conexão de marca, né? Então, só resgatando aqui os conceitos relacionados a storytelling, no caso de B2B, a gente fala que a transformação, os processos de conflito e de transformação, que são os processos característicos da narrativa humana, que são traduzidas em técnicas de storytelling, e aqui a gente traduz isso em empatia, como a gente já
já falou nas aulas de cérebro, de vínculo social, quando eu penso no conflito do comprador B2B, eu posso olhar para esse conflito por duas perspectivas. Eu posso olhar pela perspectiva tanto de negócio, do comprador como um colaborador da empresa que tem papel de comprar eficiência para os processos daquela empresa, ok? E eu posso ter a perspectiva do próprio comprador como um profissional dono da sua carreira que quer demonstrar algo sobre si para a empresa, para os colaboradores, para suas lideranças, sobre a sua competência efetiva em trazer para a empresa, acertar o fornecedor que irá ajudar nos processos que precisam ser resolvidos e instaurados na empresa, né? Então, quando a gente olha para conflito em construção de narrativa, a gente pode trabalhar essas duas linhas de comunicação, pensando que eu estou querendo me comunicar, conectar a história que eu estou construindo para esse comprador no fim do dia. Então, quando eu falo da perspectiva de negócio, um comprador está preocupado com faturamento, com a própria construção de marca, com as metas que precisam ser batidas, com o budget, enfim, todos esses elementos impactam na escolha que esse comprador vai ter sobre o fornecedor que ele vai considerar e, de fato, comprar de. Então, aqui a gente está falando, obviamente, de situações como mesa de compra, como concorrência, bids, enfim, que olham para a precificação, para a proposta de valor do vendedor, para a proposta efetiva de custo que o vendedor propõe. Então, isso tem impacto direto nesse processo. A marca desse negócio, a marca do fornecedor, os valores que essa marca e as diferenciações que essa marca traz para o comprador se conectam com os meus valores, com o meu negócio, com a minha marca, né? As metas que eu preciso atingir, esse fornecedor vai conseguir me ajudar nesse atingimento das metas que eu preciso para minha marca? Está dentro do meu orçamento? Está dentro do meu budget? Então, todos esses são elementos que impactam na tomada de decisão e na consideração do comprador B2B e que a empresa que pretende vender para esse comprador precisa se apropriar na sua narrativa como elemento de conflito a ser transformado. Então, se o seu problema é a questão de faturamento, do budget, do orçamento, eu tenho uma proposta aqui que vai te ajudar, que vai resolver a tua dor no fim do dia, tá? Então, o processo de transformação, olhando a perspectiva de negócio para o comprador, vai falar de otimização de custo, precisa falar da melhoria operacional e precisa falar da otimização em processos de vendas, por exemplo, ok? E quando eu olho para a perspectiva do comprador como um profissional que quer demonstrar a sua eficiência ao comprar de outro fornecedor no mercado, as preocupações iniciais dele, os conflitos iniciais dele estão relacionadas ao timing e à competência que ele precisa provar para a empresa que ele tem, certo? E aí a transformação que a comunicação da marca que quer vender para esse comprador precisa dizer, precisa salientar que comprando de mim, comprando da minha marca, esse comprador será percebido como um profissional eficiente, porque eu vou entregar a solução para a empresa que ele está buscando de fato, né? Então, aqui, a narrativa storytelling precisa contar como a minha marca, que pretende ser considerada no processo de compra deste comprador, desta outra empresa, como a minha marca pode ajudá-lo, pode ajudar esse comprador a resolver as suas questões de conflitos internos que olham para o negócio e de conflitos internos que olham para a sua competência enquanto profissional. Lembrando que o comprador, ele é um colaborador da empresa, mas ele é um ser humano que acompanha a gente também em todos os processos de construção de conhecimento que a gente está tendo aqui no curso sobre cérebro, comportamento e tomada de decisão, né? Ele não é o consumidor, ele é um intermediário no processo, mas esse intermediário também tem necessidades de segurança, de empatia, de confiança, de transformar conflito em resolução de um problema, enfim, todas aquelas necessidades que a gente já listou ao longo de todo o curso relacionadas ao cérebro humano e seus processos de evolução, ok? Aí quando a gente vai olhar para B2C,
Aí na escala na jornada de compra do B2C, a gente aqui já considera que o meu potencial comprador já passou por aquele primeiro momento de ter a atenção dele capturada pela comunicação da marca, que ele já passou de um processo de percepção para um processo de atenção voluntária, leu minha comunicação, clicou na minha comunicação e agora, de fato, ele está conhecendo com mais profundidade as diretrizes de comunicação da minha marca, que tentam traduzir para ele a maneira como eu, enquanto marca, vou solucionar a dor dele, o problema dele de maneira efetiva, ok? Aqui eu tenho uma força de significação de marca maior do que no momento que ele só dá atenção para minha comunicação na mídia, nos canais sociais, por exemplo. Quando ele vai para o meu site, quando ele assiste uma narrativa de comunicação que eu construí por inteiro, por exemplo, quando ele se conecta com o storytelling que eu construo do começo ao fim, eu já tenho aqui uma força de significação maior nessa escala de construção de marca no seu imaginário, ok? E aí, quando ele me considera para um processo de compra, eu estou entendendo que a minha marca tem uma significação maior no seu imaginário. Tá? E aí, quando a gente fala das construções de narrativas, para que isso de fato aconteça, para que ele de fato considere a minha marca como uma potencial marca para compra efetiva, eu também vou olhar para a relação entre conflito e transformação. O conflito, no caso do comprador B2C, está relacionado ao problema que deve ser resolvido e à necessidade de construir e enfatizar identidade e pertencimento. Então, aqui a gente vai começar a olhar para a perspectiva de consumo, não somente pela perspectiva de resolução de problema, ela é importante e fundamental e acompanha a gente em toda a jornada de compra, mas aqui a gente também vai começar a olhar para um processo de necessidade de identificação de pertencimento, que está conectado com todo o conceito de vínculo social que a gente já construiu até aqui. E a identidade e pertencimento é importante para ele compreender essa marca como uma potencial marca que representa a sua identidade para o grupo ao qual ele pertence. Então, aqui a gente começa a olhar para a construção de marca na esteira de vendas com um olhar de construção de identidade, de exibição, confirmação de valores internos, íntimos, para para o meu grupo, para os outros indivíduos do meu grupo, considerando sempre a narrativa de evolução do cérebro ao longo dos milhares de anos de desenvolvimento e a importância do vínculo social, aqui hoje, na atualidade, dentro de uma perspectiva bastante inconsciente, bastante primitiva, hereditária desse complexo primitivo, o quanto isso impacta, o quanto isso é importante e considerado nos processos de tomada de decisão e ação de compra de um indivíduo. Tá? Não só de compra, todos os comportamentos da vida como um todo, e obviamente compra e marca como um reflexo, como a sua potência de refletir aquilo que eu sou, também tem esse processo de conexão com essas questões de intimidade e pertencimento muito imprescindíveis para que ela obtenha sucesso de fato, tá? E aí, quando a gente fala da transformação, olhando esse ecossistema de conflitos, eu vou falar na minha comunicação sobre a resolução do problema, né, sobre ter o problema resolvido, sobre ele se tornar uma pessoa exclusiva, a depender do mercado, a depender do produto, a partir do consumo desse meu produto. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de mercado de luxo, a exclusividade ela é importante de ser ressaltada na comunicação e nessa construção de storytelling, por exemplo, né? Porque, de fato, a exclusividade mostra para o grupo algo sobre mim, né? E aí eu estou falando dessa necessidade de pertencimento realizada com sucesso, né? Ser percebido no seu âmago mais primitivo também, né? Eu quero que o grupo me perceba como alguém que cumpre o seu papel, como alguém que tem os valores do grupo muito enraizado internamente, que de fato o grupo pode confiar em mim e eu posso, por isso, continuar pertencendo a esse grupo. E aí sentir-se pertencente,
é o resultado de todas essas necessidades latentes que a comunicação no B2C precisa mostrar que essa marca vai ajudar nesses processos de transformação e de necessidades atendidas no fim do dia, tá? E é aqui, ainda nesse capítulo sobre consideração, é importante a gente resgatar esse conceito de orientação de comunicação. Aqui a comunicação, nesse momento, precisa estar muito orientada para o consumidor. Lembra que a gente viu o exemplo da escola, como aquela narrativa que a escola constrói deixa de lado, na narrativa em si, a venda do produto e traz para a narrativa uma narrativa de empatia, uma narrativa de compreensão sobre os conflitos do potencial consumidor. Isso gera um valor de significação muito grande na construção de marca no imaginário do consumidor. Então, time de vendas, times de marketing que estão olhando para esse momento da jornada, estão construindo ferramentas estratégicas de comunicação de marca nesse momento da jornada, é imprescindível que vocês olhem para a construção de narrativa que seja orientada ao consumidor, que tenha a sensibilidade de construir essa narrativa, que olha para o consumidor de maneira mais empática, considerando seus processos de transformação, ok? Então, aqui a gente encerra essa segunda aula, né, terceira aula do bloco de vendas, segunda, considerando essa lógica de funil de vendas, de rede, de esteira de vendas, olhando para os objetivos de negócio, tá bom?